Bom dia, bom dia! Quinta-feira, 31 de julho, último dia do mês. Mais um ciclo se fechando. E aí, vamos fazer uma reflexão, como foi o nosso mês de julho? Quais foram os aprendizados e o que precisa ser aprimorado para a gente começar o mês de agosto com todo o vapor? Bora pra cima. Compartilhar meu devocional com você. João 6, 9, 10. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? E disse Jesus: mandem o povo se assentar. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Era cerca de 5.000 homens. Um coração doador. Com 5 pães e 2 peixinhos, Jesus realizou o extraordinário. Ele alimentou uma multidão de cerca de 5.000 homens, isso fora as mulheres e as crianças. Existem estudos que dizem que seriam em média 15.000 pessoas. 2 elementos tornaram esse milagre possível: a presença de Jesus na multidão e a confiança de um rapaz que entregou a ele o pouco que tinha em suas mãos. Uau! Eu compartilho o que temos com Jesus. Vai além da generosidade. Pode desencadear um milagre grandioso. Muitos duvidam, mas o pouco que oferecemos a Jesus pode transformar-se em uma bênção que alcança muitos. Ao entregar o pouco que possuía, aquele rapaz demonstrou que, diante da multidão faminta, a sua pequena oferta tornou-se abundante. A sua generosidade supriu as necessidades de muitos, pois ele poderia ter agido de maneira diferente, ocultando o que tinha para se alimentar em segredo. Mas ele resolveu ser generoso e participar do milagre. A lição valiosa desse jovem é que pessoas avarentas perdem a visão do poder multiplicador do Pai. Portanto, cuide do que tem em suas mãos e esteja disposto a compartilhar com Jesus, mesmo que pareça insignificante aos seus olhos, pois para Ele pode ser o suficiente. Em sua vida, você tem exercido a generosidade? Em Provérbios 11, 25 diz que o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. É uma promessa do Senhor para nós. O rapaz viu sua simples e sincera atitude alimentar milhares de pessoas, compartilhando graça, abundância e provisão. Por isso, eu convido você a seguir o exemplo dele. Não retenha, mas compartilhe, pois assim você refletirá o coração de Jesus. O generoso vivencia o milagre da multiplicação a partir de cada pão. Uau, lindo, né? O devocional de hoje. Depois que Jesus se alimentou com a multidão, Jesus foi fazer a sua oração, foi estar em secreto com o Pai, porque ele tinha esse momento com ele, e os discípulos foram para o mar. Eu convido você a ler. E Jesus, quando avistou que eles estavam no mar, andou sobre as águas, e tem toda aquela história. E aí havia muita gente na praia chegando, acredito que um alvoroço. Eu penso que não tem quando não sei se onde vocês estão acontece isso, mas aqui na nossa região, no Tocantins, um caminhão quebra e um tanto de gente vai lá roubar, pegar as coisas que caíram do caminhão, a mercadoria, sabe? Isso acontece. E eu acredito que as pessoas ficaram sabendo: ei, tem comida ali, de sobra, um monte. Bora. E aí Jesus, vendo aquela multidão chegando, disse: ei, aparta de mim, vocês que não
querem ouvir a verdade. E o Senhor ali ensinou sobre algumas coisas onde até os discípulos duvidaram, e ali mais ou menos no versículo 60 adiante, Jesus fala: vocês querem se retirar também? Tu que duvidas? Então, acho que Deus está em todo tempo perguntando pra gente: tu crês ou tu duvidas? E eu acho que a ação da generosidade é algo tão nobre, porque em um mundo em que vivemos no altruísmo, né? Onde está cada um preocupado com o seu umbigo, onde o exercício do amor se transformou em ser uma pessoa boba, em ser uma pessoa imatura, onde o exercício da partilha se tornou sempre na expectativa de esperar algo em troca. Mas eu sou tão grata a Deus porque eu tive um pai tão generoso e uma mãe que as poucas memórias que eu tenho dela, ela fazia doce aqui no quintal. Aqui o papai fez um fogão a lenha para minha mãe. E a minha mãe tinha uma voz estridente, era engraçado. E ela gritava pro vizinho da frente vir buscar doce, que era o mais chegado dela, o seu Osmar. E ela colocava em vasilhas, em copotas, ela sempre tinha vidros. E ela levava doce pros vizinhos e falava pro Júnior chamar os amigos dele para rapar o tacho. Isso é sobre generosidade. Isso é sobre não reter o que tem, sabe? É sobre não haver dificuldade em nós de partilhar aquilo que temos. Porque a gente convive, não sei se você tem essas pessoas aí, mas a gente convive com tantas pessoas que têm essa dificuldade da partilha, né? Pessoas que têm 300 camisas dentro do guarda-roupa e quando a gente vai fazer uma ação social e pede roupas para doação diz que não tem. Isso não é sobre generosidade. Não é. Até porque sempre existe algo que a gente pode partilhar. Se os seus celeiros estão vazios, que você possa partilhar amor, compaixão, compreensão. Que você possa partilhar do seu tempo com o outro. Que você possa partilhar da sabedoria e discernimento em Deus que você tem com o outro. E se os seus celeiros estão cheios, quantas pessoas precisam de você? Se você não pode levar ao evangelho, que você seja um incentivador daqueles que vão. Homens e mulheres que precisam da nossa generosidade, que estão em países perseguidos levando a palavra do Pai, que passam por necessidades, chegam até a morte para levar do amor que a gente conhece tão livremente. Eu acho que a generosidade, ela é ensinada. Eu creio que nós, como pais, precisamos gerar isso às nossas próximas gerações. Só contando mais um testemunho para vocês. Antes, sempre vinham pessoas pedir auxílio aqui em casa, aqui na nossa rua. E uma certa vez veio uma mulher pedir ajuda, o papai sempre dava. E ela estava com o filho dela. Eu falei: Davi, meu filho, pega um brinquedo para você dar pro amiguinho aqui. O Davi veio com a galinha pintadinha top da galáxia dele. Tava na época da galinha, uma galinha pintadinha de pelúcia que ele ganhou. A bicha falava. Ela cantava. Aí ele veio, entregou pra ele. A mulher falou: meu Deus, não, ela era grande. Não, ele não pode aceitar. Eu digo: pode, ele pode. E o menino ficou super feliz. Aí depois o Davi tinha uns 4 aninhos. Eu falei: uai, mamãe,
Você gosta tanto daquela galinha. Por que você deu sua galinha? Ele disse, mamãe. A senhora sempre me diz que a gente tem que dar o nosso melhor e o excelente para as pessoas. Ali eu levei uma tapa na cara dos dois lados, que eu ia dizer, menino, já a galinha foi tão cara. Mas ali foi mostrar do Senhor de que o exercício do ensino da generosidade tinha sido gerado e estava sendo semeado no coração do Davi. E isso é constantemente percebido na vida deles. É impossível nós estarmos na rua, é desafiador andar na rua com eles. Porque todas as pessoas que pedem ajuda, e o Davi agora que tem o dinheirinho dele, ele quer sempre estar abençoando e a gente tem que estar ensinando ele, porque existem pessoas de má fé, né? Então tem que estar instruindo, mas é lindo ver a generosidade do coração deles. Eu acredito que esse é o nosso papel como pai. Eu não sei se você tem esse exercício, tem esse hábito de sentar na mesa com os seus filhos e conversar com eles sobre princípios e valores. Sobre se os seus filhos homens precisam ser ensinados a serem maridos, a serem filhos, a serem profissionais. Eu ensino os meus filhos a serem bons esposos. Eu acho que isso é um papel nosso como pai, sabe? Para gerar nas próximas gerações homens e mulheres posicionados, preparados, porque eles enfrentarão situações muito mais desafiadoras do que a nossa. Que nesse dia de hoje você se encha da generosidade. Que tal um desafio? Quem sabe partilhar algo com alguém? Uma roupa que você gosta. Uma certa vez eu estava em um lugar, mais uma. O Senhor me trouxe à memória. Eu gosto muito de usar prata, eu gosto muito de usar bijuterias. Eu sou vaidosa. Aí uma amiga minha falou assim, que brinco mais lindo. Eu falei, obrigada. Eu não sei se foi Deus, se foi o Espírito Santo ou se foi eu mesmo. Aí antes de acabar o culto, eu tirei o brinco, fiz um recadinho pra ela, coloquei dentro de um saquinho e entreguei pra ela. Falei pra ela, eu escrevi assim: diante de tantos brincos que eu tenho, esse é capaz de embelezar muito mais você do que a mim, Deus te ama. E ela me ligou, você acabando de chorar. Então aquele ato de generosidade gerou coisas incríveis no outro. Pra mim era só mais um brinco, e pra ela talvez foi uma forma de sentir-se amada. A generosidade pode gerar coisas incríveis e extraordinárias na vida do outro, muito mais do que em nós mesmos. Mas que nós possamos ser generosos sem esperar nada em troca. Que sejamos porque Jesus foi, porque Jesus é. Que sejamos porque é um princípio e um mandamento. Que sejamos porque é uma ordenância do Pai. Porque Ele nos ensinou e Ele quer que sejamos. A máquina de lavar começou a fazer muito barulho. Tchau. Excelente dia. Que o seu último dia de julho seja lindão. Se cuide, se ame. Que você seja a sua maior prioridade. Que você se encha de amor próprio nesse dia de hoje. E que as opiniões alheias não venham acessar o seu coração e tirar você do caminho que o Senhor quer que você ande, que você persista e que você não retroceda, em nome de Jesus. Excelente dia, generosidade. Qual vai ser o seu ato de generosidade hoje? Depois me conta. Shalom!